Que fundo imobiliário até, né, eu quero saber de você daqui a pouquinho, se você estivesse começando hoje, quais são os seus fundos imobiliários. Mas a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários são investimentos para longo prazo, né, Uhum, Rob? uhum. Até recentemente eu dei uma entrevista para a Infomani e eu falei sobre isso. O fundo imobiliário ele não tem imposto sobre os dividendos, Uhum. só que tem 20% sobre o lucro quando você vender a cota. É. Então, quando você vai comprar, eu pelo menos, quando eu compro um fundo imobiliário, Rob, eu acredito que você também, a gente pensa que a gente está investindo em um imóvel, né? E a gente não compra e vende um apartamento de um ano para o outro. Muito difícil. Só quem vive disso é especialista. Uhum. Então é longo prazo, para anos e anos, para aquilo virar um aluguel para você, uma renda passiva, né? Caso contrário, você vai pagar 20% de imposto. Então não é bom você ficar vendendo. Perdeu o emprego, como o Rob falou, numa dessa vai ter que vender as ações, vai ter que vender o fundo imobiliário, vai ter que pagar imposto. Agora, Rob, se você estivesse começando hoje, você colocaria o seu dinheiro em quais ativos? Vou falar um por setor aí, acho que Tá. fica legal. Só completando aí que você falou muito bem, os fundos imobiliários de vender, né? É como se você tem uma árvore lá com um monte de maçã, você vai vender a árvore. Você não vai fazer isso, vai ficar sem os frutos que vai te dar. E quando eu olho para a árvore, o que, que eu olhar como é que tá o terreno ali? É o solo fértil ou embaixo ele tá cheio de problema? O tronco tá sólido ou não tá? Eu tô fazendo essa analogia para entender o que, que eu olho no fundo imobiliário, que eu tô preocupado se aquela árvore vai continuar prosperando. O que você tem que olhar? Localização, a qualidade dos imóveis, quem são os inquilinos, a gestora. Essa é a analogia que eu fiz com a árvore, né? Se você tá com o galho podre, o terreno não tem mais nutriente, a maçã que apareceu agora, pode ter certeza que não vai continuar aparecendo. Vai começar a ser menorzinha, cheia de bichinho, não sei o que lá, até a hora que a árvore morre. Então, tem que prestar atenção na qualidade. Pessoal, eu vou pensar em dividendos é a consequência de um bom negócio. No caso dos fundos imobiliários. Ah, mas um paga 12,8. Cara, se o ativo tem qualidade, tenta esquecer um pouco dessa tara, 12%, 10%. Pô, então vou vender tudo que é 10 e vou botar em 12. Tenta esquecer um pouquinho só. É claro que é importante a renda passiva, mas começa a focar na qualidade dos ativos. KNRI, você citou, né? Que KNRI. é um dividendo que, né, veio aqui, mas não é aquele dividendo que tava explodindo, Não né? é aquele que você vai contar vantagem para os seus amigos numa conversa. Pô, tô recebendo Exato. Mas tem 8%. liquidez, né? Um fundo Mas que tem bastante qualidade. cotista. O outro que eu gosto bastante. Então, o KNRI, né? Você me pediu. O KNRI, ele tem metade galpões logísticos, metade escritórios. Show de bola. Outro que eu gosto, HGLG, que é galpões logísticos da Credit Suisse. O KNRI é da Quineia, uma empresa ali do Banco Itaú. E o HGLG 11 é da Credit Suisse. Shoppings, eu gosto tanto do XP Malls quanto do VISC 11. Eu tenho os dois, tá? Que mais? Fiagro é novo, é uma categoria nova, mas eu acredito que eles estão trazendo para o brasileiro uma oportunidade de fácil acesso em um setor que não fazia muito parte da Bolsa, que era Quase o não agro. tem ações na bolsa, né? Tem a SLC São 4, agrícola, 5, tal, não né? sei o que lá, mas quando você fala, pô, você vai receber rendimentos mensais e isso tudo tá lastreado no agro, o cara fala, porra, agro no Brasil? Que é muito forte, inclusive, né? Né? Eu tenho hoje o RZAG11 e eu tenho o XPCA11. São dois fundos de agro, tá? Eu tenho os fundos de infraestrutura que eu falei agora há pouco, eles compram debêntures. O que é debêntures? São empréstimos. Então a empresa, quando vai fazer uma obra, ela tem três formas de captar dinheiro. Ela vai para a bolsa e emite novas ações, ou ela vai no Bradesco, no Itaú, no Santander e pega dinheiro emprestado, ou ela vai pegar e emitir debêntures, que é pegar um papel e falar, ó, te devo tanto, vou pagar mensalmente tanto e você me dá a grana agora para investir nesses projetos de infraestrutura. Como o Brasil precisa muito de infraestrutura, o governo fez o quê? Passou uma regra dizendo que todo mundo que investir nisso daí, debêntures incentivadas de infraestrutura, não paga imposto de renda nem nos rendimentos, nem no ganho de capital. Então é 0% de imposto de renda, que, igual você falou, no fundo imobiliário, você não recebe nos dividendos, é isento, mas no ganho de capital você é cobrado 20%. Nesse daí, pelo incentivo que o governo quer que tenha mais infraestrutura e tal, eles zeraram. Eu tenho, tá? Eu tenho BDIF 11, deixa eu lembrar, é muito tique. É muito, cara. Não é muito tique. ações, é nos Estados Unidos, Brasil, fundo imobiliário. Os Estados Unidos também. Eu não nego, eu não tenho preconceito, tipo assim, minha carteira de imóveis só no Brasil. Não, eu invisto em REITs também, porque eu vejo o mundo como ele é, né? Uma coisa globalizada. Então, beleza, investimos no mercado imobiliário brasileiro, mas eu também tenho que ver que existem imóveis fora do Brasil e com muita qualidade. E com ótimos inquilinos. Até vou querer saber de você a diferença daqui a pouquinho para você explicar para nossos telespectadores. E lajes, você investe? Escritórios, FG Lages? sim, eu tenho HGR11. O próprio KNRI, que metadinha dele é escritórios. Eu tenho um que é bem polêmico,
bem polêmico, tem muita gente que não gosta. Eu sei que ele tem problemas dentro de vacância em 3 imóveis, mas tem outros imóveis muito bons, que é o BRCR 11. Aliás, eu quero te perguntar isso, Rob. Você investe só em fundos imobiliários que tem mais ativos, falando de tijolo, né? Lembrando, fundo de papel investe em papel, pessoal. Dívidas, CRIs, né? Quando a gente fala em tijolo, são imóveis físicos. Quando você investe em fundos imobiliários de tijolo, Rob, você foca só naqueles fundos que tem mais ativos ou você gosta de monoativo? Não gosto. Fundo imobiliário que tem um ativo Não, apenas. não. Explica o porquê, porque acho que as pessoas têm dúvida. É porque quando você tem a opção, imagine o seguinte, você tem a opção de ter participação em 10 imóveis, em 15 imóveis, ou a opção de ter um. Se acontecer problema naquele dito, cujo a tua renda vai pro chão. Agora, você tem um imóvel você tem um fundo imobiliário com 15 imóveis e digamos que tenha problema, tem outros 14. A gente já teve vários casos na Bolsa Brasileira de fundos monoativos que deu de chabu. Macaé, né? Como que era o nome? XPCM11. Deu problema. E o pior, às vezes tem casos que é monoativo e monousuário, ou seja, é um inquilino em um único... Cara, Se o cara sair, ferrou. Tem tudo pra dar problema. Então eu não gosto. Eu já cometi esse erro no passado. Quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu tinha na minha carteira e falei, nunca mais. E às vezes ilude, porque às vezes paga um bom dividendo, né, Rob? E o cara engana, o cara compra pelo dividendo, pelo percentual, vai olhar e investiu num monoativo, que às vezes é um galpão lá no interior do Rio de Janeiro, que tem um monte de galpões também que estão pra alugar, e se sair o inquilino, ferrou. Exato. Sabe o que acontece? Eu acho muito importante falar isso. As pessoas que estão começando agora, os investidores iniciais, eles gostam muito de saber de dividendo. Uhum. Quanto paga. E às vezes eles esquecem de ver o histórico lá atrás do fundo. Então, citando o que o André, né, complementando, pagou um ótimo dividendo nos últimos 12 meses. Só que o histórico do fundo é bom. Então, não é só olhar o dividendo, tem que saber olhar todo o fundo, como você falou, de uma forma geral, tem vários pontos.